Olá pessoal, hoje eu vou ler aqui mais um ponto de vista que saiu na Folha Universal. E esse ponto de vista vai falar sobre a sociedade e o futuro. Porque nós vivemos em sociedade, os seres humanos de forma geral. Então, essa sociedade, ela está corrompida, pervertida. Ela está muito contaminada pelo pecado. E isso afeta a humanidade de forma geral. Então, as coisas que acontecem hoje na sociedade são o efeito de coisas erradas que são praticadas pelas pessoas. Os resultados das coisas erradas que são praticadas pelas pessoas. E esses resultados afetam a humanidade de forma geral. Então, tudo o que acontece é por causa disso. Isso é um erro gravíssimo, que a humanidade, de forma geral, deveria repensar isso. Deveria não querer mais as coisas que contribuem para o mal da sociedade e, consequentemente, do futuro também. Então, é preciso parar de se plantar coisas erradas, porque futuramente a sociedade vai colher os resultados dessas coisas erradas que nós estamos plantando hoje no presente. Como hoje no presente estamos colhendo algo que foi plantado errado pelas gerações passadas. Isso é um erro. E qualquer erro tem que ser combatido, tem que ser cortado pela raiz, o mal desse erro. As pessoas têm que se purificar dos erros e não se contaminar mais com os erros. É preciso entender isso. E esse entendimento tem que partir de você e de mim. Porque se quisermos um futuro melhor, devemos plantar amor, paz, longanimidade, domínio próprio e muitas outras coisas importantes e úteis para o ser humano e saudáveis também para o ser humano. Para que assim o ser humano futuramente possa colher os bons resultados disso que nós estamos plantando agora. Das melhores coisas que podemos plantar no mundo são coisas que devem ser cultivadas, devem ser preservadas, devem fazer bem para o ser humano, para as futuras gerações, para a sociedade de modo geral. Então, é necessário entender isso, porque nós não devemos praticar coisas erradas. Coisas que nós sabemos que vão causar muitos males na sociedade futuramente. Então, é preciso que entendamos isso hoje. E, com certeza, esse ponto de vista aqui, que vai falar sobre a sociedade e o futuro, tem esse objetivo de conscientizar as pessoas para que não prejudiquem mais do que já está prejudicado. Então, nós devemos, como seres humanos racionais, entendermos isso. Porque os nossos filhos e netos é que vão sofrer as consequências daquilo que plantamos hoje. Porque, como eu falei em um vídeo anterior, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, se quisermos uma sociedade que seja justa, piedosa e sensata, é preciso plantarmos coisas justas, coisas sensatas, coisas piedosas. Enfim, esse é o nosso dever. Então, eu vou ler aqui esse ponto de vista que se chama A Sociedade e o Futuro, para que você agora comece a entender essa questão. Porque a responsabilidade é sua e é minha, não é de mais ninguém. Então, nós somos os responsáveis pelo que vai acontecer futuramente na sociedade em que vivemos. Então, eu vou ler aqui esse texto que é esse ponto de vista aqui falando sobre a sociedade e o futuro. Então está escrito assim, ó.
É inegável que cada nova geração traz consigo diferentes mudanças para a sociedade. Algumas benéficas e outras acabam servindo apenas como aprendizado, mas cada uma dessas mudanças construiu o mundo como o conhecemos hoje. No entanto, o firmamento de toda essa construção coletiva e que perdura desde que o mundo é mundo, sempre foi embasada na passagem dos princípios inegociáveis de uma geração experiente para a recente chegada e sedenta em fazer a sua parte. Nessa passagem de valores éticos e morais, sempre houve a intenção de deixar claro o papel de cada indivíduo e sua responsabilidade dentro da sociedade a qual pertence, instigando não apenas o crescimento individual ou as melhorias necessárias, como também a busca pelos direitos igualitários. Não é necessária uma análise histórica desde as civilizações antigas para esmiuçar os desafios e conquistas de cada uma fase da sociedade e o seu futuro. Se refletirmos apenas sobre as últimas décadas, aqui mesmo no Brasil, isso fica evidente, mas, ao mesmo tempo, traz temor sobre o que está por vir. O início da década de 90, por exemplo, foi tomado de incertezas com a crise inflacionária e as teorias sobre a virada do milênio. A inserção do Plano Real foi um grande passo para ajudar o país a se estabilizar economicamente e trazer avanços importantes para a nação. Mas o que de fato fez a diferença foi o fato de os brasileiros estarem dispostos a assumir a responsabilidade e trabalhar para construir um lugar melhor para seus filhos. Afinal, por toda a vida tinham observado esse incansável empenho nas gerações anteriores, mesmo diante de todos os cenários desfavoráveis. Tudo seguia como o esperado, até chegar um novo milênio, um novo século, novos governos, novas gerações e uma série de novas mudanças. E esta que tinha tudo para ser uma das melhores fases da sociedade, parece estar indo no caminho contrário às expectativas. Dentre tantas conquistas tangíveis, podem ser citadas o acesso à alfabetização na primeira infância, as facilidades de cursar o ensino superior, a variedade de profissões, assim como as revoluções tecnológicas, a globalização e o avanço nas lutas pela melhoria continua. Infortunadamente, agora também vivemos em meio a uma sociedade com valores invertidos. O que antes caracterizava cada geração, hoje é taxado de cringe. O que outrora era o certo se tornou antiquado. Se antes se respeitava pais e professores, hoje eles nem sequer são ouvidos. O que era considerado errado passou a ser normal. O que era
inadmissível faz parte do cotidiano. Conceitos que eram tão intrínsecos à família agora ganharam nuances para todos os gostos. O que nas gerações passadas eram grupos ou movimentos em meio à sociedade, agora é colocado como uma imposição. Até lutas ganham mais holofotes. Se antes a inclusão estava relacionada a pessoas com necessidades especiais e que reivindicavam seus direitos a ambientes acessíveis, conhecimento disponível em braille e libras ou conscientização da sociedade para a quebra de tabus, hoje a tal inclusão visa ignorar a gramática normativa e criar novos termos neutros que não existem na língua portuguesa. Essas gerações que construirão o futuro nem sequer estão acostumadas com a ideia de assumir responsabilidades. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens fora do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico. Há cerca de 35% em 2022. Até os cientistas defendem que, por conta desses e outros fatores que giram em torno da fuga das responsabilidades, a adolescência ganhou sobrevida e agora vai até aos 24 anos. Foram necessárias 3 décadas para que a sociedade fosse do futuro promissor ao preocupante. Porque, ao que tudo indica, a perda de princípios e valores que sempre foram tão fortes nas gerações anteriores teve como consequência uma perda de rumo dessas novas gerações, que parece que não têm a preocupação de que o futuro está em suas mãos para ser construído. Este futuro vai chegar de qualquer forma, mas para que ele seja um bom lugar para estar aqui, este futuro vai chegar de qualquer forma, mas para que ele seja um bom lugar para estar aqui há alguns anos, deixa eu ler aqui de novo, aqui. Este futuro vai chegar de qualquer forma, mas para que ele seja um bom lugar para estar daqui a alguns anos, é necessário que as gerações atuais assumam a responsabilidade dessa construção, mas antes se reconectem com os valores e princípios que foram distorcidos. Então, pessoal, esse ponto de vista aqui fala sobre essa questão. Porque se hoje a geração que está aí não está plantando algo bom, certo e aprovado para se colher pelas gerações futuras, o resultado disso, as gerações futuras, vai ser algo muito mais perverso do que a geração em que estamos agora. Vai ser pior, vai ser mais terrível e as pessoas vão sofrer isso. Então, é preciso que os seres humanos hoje, que estão nessa geração, têm que se conscientizar disso. E essa conscientização, ela tem que levar o ser humano a melhorar, a se aperfeiçoar, a plantar algo saudável para ser colhido pelas gerações futuras, para que a vida das gerações futuras sejam saudáveis, sejam íntegras, sejam irrepreensíveis, sejam sem mácula, sem dolo algum. E se isso acontecer de fato e verdade, literalmente,
na sociedade, então nós vamos ficar com consciência limpa, porque eles vão viver, eles vão ter um modo de vida muito melhor do que nós estamos vivendo agora, com certeza, e assim sucessivamente. Então, é necessário entender isso, porque se queremos uma geração melhor no futuro, quem tem que plantar algo bom hoje, algo sólido, algo firme, algo agradável, somos nós. Então, as nossas ações práticas em se plantar algo bom tem que começar agora. É isso que nós devemos entender. Porque se hoje estamos vivendo uma geração com valores invertidos, com muitas práticas erradas, com práticas perversas, com práticas que são inconvenientes, digamos assim, o resultado disso, que nós estamos vendo hoje, foi plantado há gerações passadas. E nós estamos colhendo isso hoje. Mas a geração de hoje, se estiver conscientizada, pode colocar um ponto final nisso. Um ponto final definitivo. Ou seja, nós devemos sepultar os erros. Sepultar mesmo, enterrar, fazer morrer os erros que estamos cometendo hoje, para que as gerações futuras possam colher coisas boas. Dá tempo ainda de fazermos isso. Cabe a cada um de nós ter essa vontade, essa consciência, essa perseverança. Temos que fazer isso com diligência cada vez maior. Então, nós devemos entender isso hoje. Nós, a geração atual, temos que fazer isso. Por quê? Para que as gerações futuras possam colher o melhor. Os melhores resultados que nós mesmos estamos plantando hoje. Então, nós devemos pensar nisso. Nós não podemos ficar passivos, consentir com o que está acontecendo hoje. Não podemos ser cúmplices disso, não podemos ser coniventes com essa situação. Essa situação é caótica e vai piorar nos anos futuros se hoje não fizermos nada para mudar a realidade futura. Então, a responsabilidade é nossa. Temos que agir com eficiência para plantarmos algo bom. E, com certeza, as gerações futuras vão colher o melhor disso aí. Os bons resultados, as boas consequências. Então, nós devemos entender isso hoje. Foi isso o que o autor desse ponto de vista, que se chama A Sociedade e o Futuro, quis dizer com esse texto aqui, que é bem sério. Então, nós devemos levar essa questão com seriedade. Não podemos agir com brincadeira agora. Não. Somos pessoas conscientes. Somos pessoas sábias, prudentes, inteligentes. Temos sensatez o suficiente para agirmos com eficácia nessa questão. Porque se fizermos isso hoje, com certeza o futuro vai ser melhor. É isso que nós vamos entender. Então, eu espero que as pessoas hoje queiram fazer isso. Pode não ser a maioria, mas se a metade das pessoas hoje, que estão vivas hoje no século XXI, fizerem isso, com certeza, no futuro, algumas pessoas vão colher isso aí. Vão colher esses bons resultados. E isso vai fazer com que a sociedade e o futuro sejam melhores do que nós estamos vendo hoje. Se hoje já está muito terrível, digamos assim, a culpa é das gerações passadas. Mas nós podemos mudar essa questão. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Esse entendimento é fácil, é simples, é algo que vai descomplicar muitas coisas. Então, nós devemos entender isso hoje. Essa mensagem é importantíssima, com certeza.
E eu espero que todos tenham entendido isso, porque a participação de todos é necessária para que as gerações futuras tenham um futuro de vida, uma qualidade de vida melhor do que nós temos hoje. Eu espero que isso aconteça, sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.